Aqui, na Zona 8, existem histórias que atravessam o mundo e se conectam com o país do sol nascente. Além do templo budista, bem ao seu lado funciona há décadas o asilo Ajunkai, dedicado ao acolhimento e também ao conforto de japoneses idosos. Mas afinal, como e quando essas estruturas foram construídas? Há alguma conexão com instituições similares no Japão? Apresentada pela Ciplart, eu te convido a ficar com a gente e acompanhar a mais um episódio da websérie Memórias do Meu Bairro. Após passarem por outras localidades, imigrantes japoneses começaram a se instalar em Maringá ainda no final da década de 1930. A maioria dessas famílias optou por seguir a vocação agrícola, passando a se dedicar à produção cafeeira. Muito unidos, sobretudo pelas perseguições sofridas durante o período da Segunda Guerra Mundial, organizaram-se em instituições a partir da segunda metade dos anos 40. Naquele contexto, buscaram estruturar apoio àqueles que tinham dificuldades com a língua portuguesa, bem como trabalharam para a formação técnica e educacional, além da preservação de tradições japonesas. Nesse sentido, diversos eventos foram promovidos ao longo dos anos, marcando a intensa presença da colônia nipônica em Maringá. Essa comunidade refletiu em representação política, lideranças empresariais e, claro, organizações religiosas. Em 1972, devido à sua expressão, Maringá firmou relação diplomática com a cidade de Kakogawa, no Japão, por meio da Lei Municipal número 946. Em resultado àquela articulação de irmandade e a diversas outras parcerias, em junho de 78, nossa cidade integrou a agenda oficial da visita imperial dos príncipes herdeiros do Japão, Michiko e Akihito. Por essas e outras justificativas, seria inevitável que não houvesse grandes marcos da presença japonesa em nossa cidade. E justamente aqui, na Zona 8, existem dois deles. A Associação Paranaense de Amparo às Pessoas Idosas, o Ajunkai, foi fundada no ano de 1975 pelo então presidente Iomei Sasaki, personagem que encontrou apoio para a iniciativa em lideranças e entidades representativas da comunidade nipo-brasileira. Localizada em um terreno na Avenida Londrina, a instituição nasceu com o objetivo de acolher imigrantes japoneses e seus descendentes que, quando já não podiam mais trabalhar e longe de suas famílias que estavam no Japão, encontravam-se em situações de desamparo financeiro e afetivo. Devido à demanda, o asilo foi construído com uma grande área de alvenaria. Um espaço dele foi destinado ao acolhimento de japoneses idosos, enquanto o outro prédio, que foi construído em formato de pavilhão, também em alvenaria, passou a abrigar o templo budista do ramo Jodoshu Nippakuji. O terreno no centro dessa grande área foi doado pelo empresário Paulo Okamoto, fundador da Expresso Maringá e também um dos gestores da construtora Colmeia, que estava loteando as imediações. Para manter a entrada voltada para a Avenida Londrina, os japoneses que coordenaram aquelas duas obras, tanto a do asilo quanto a do templo, adquiriram mais 3 lotes que foram integrados à sua propriedade. Concluídos ainda na década de 1970, o Ajunkai começou a acolher idosos, ao tempo que celebrações budistas tiveram início aqui no templo, que tinha um altar de madeira e cadeiras eram distribuídas
pelo seu interior. O templo matriz da escola budista Jodoshu é o Chinhoin, que fica em Kyoto, no Japão. Ele é um dos patrimônios históricos mais importantes do país do Sol Nascente. No Brasil, o templo está representado pela denominação Nippakuji, que significa Templo Brasil-Japão, e além de Maringá, mantém unidade em São Paulo. Por essa relação direta, no início da década de 80, representantes do Japão elaboraram um templo à altura do ramo Jodoshu. O termo Jodoshu pode ser traduzido como a Escola da Terra Pura, também conhecida como Budismo Jodo, segmento estabelecido no ano de 1175. Aliás, o budismo é a religião mais praticada no Japão. Bastante significativo e recheado de simbologias, o projeto é uma verdadeira obra de arte. Ao ser doado aos seus representantes em Maringá, coube ao arquiteto Wilson Tomil Yabiko promover as adequações necessárias perante as condições do terreno. A obra foi executada por sua construtora, a Design, bem em frente ao antigo templo e ao lado do asilo. Com 2 pavimentos, totalizando 688 metros quadrados, o templo budista Jodoshu Nippakuji foi inaugurado em 29 de maio de 1983, durante o mês de comemorações do 36º aniversário de Maringá. Se por fora o templo já impressiona, ao cruzar suas portas é que o visitante compreende a grandiosidade da obra. O altar interno foi construído em peroba, utilizando uma técnica tradicional japonesa de encaixe, sem o uso de pregos ou parafusos. Um mestre carpinteiro veio do Japão exclusivamente para executar o trabalho. Os pilares de secção circular foram torneados aqui mesmo, no canteiro de obras, de forma totalmente artesanal. Após 6 meses dedicados ao projeto, o artesão retornou ao Oriente, deixando em Maringá um raro exemplo de fazer tradicional japonês. Ainda no interior do templo, também encontramos a imagem de Buda Amida, conhecida como o Buda de Luz e Vidas Infinitas. O espaço abriga um columbário, que é um ossário destinado às cinzas dos antepassados. Mas os detalhes simbólicos não param por aí. Na área externa, um campanário guarda uma das peças mais significativas deste complexo religioso. Trazido do Japão, um sino de 900 quilos é tocado antes das celebrações e também marca a passagem do ano budista. Instalado sob uma cobertura em estilo tradicional japonês, logo na entrada do templo, o sino foi posicionado sobre um espaço vazio, projetado especialmente para ampliar o eco de sua badalada. Sua estrutura é ornamentada com desenhos de pássaros mitológicos e sustentada por um suporte em forma de dragão. Na tradição budista, o dragão representa a proteção contra os maus espíritos, ao tempo que os pássaros simbolizam o desejo de alcançar um lugar melhor após a vida terrena. Gravado no sino está o nome de Buda, acompanhado da inscrição que registra a inauguração do templo. A peça foi confeccionada pela família Yadoya. Em 1990 foi a vez do asilo Wajunkai receber vínculo de irmandade com uma instituição de mesmo gênero no Japão. Localizada na cidade de Tottori, trata-se da Associação Asunaro de Assistência Especial aos Idosos. O convênio entre as entidades foi firmado em 19 de novembro daquele ano. E você, já visitou o templo budista Jodoshu Nippakuji, que fica aqui na Avenida Londrina? Sabia que o asilo Wajunkai funciona aqui também, nesse mesmo complexo? Confira os horários das celebrações budistas e participe. Se você tem outra religião, é uma experiência bastante inspiradora. Quanta história aqui na Zona 8, não é mesmo?
Hoje, a Zona 8 surge como uma nova opção de bem-estar. Conciliando o moderno com a nostalgia do passado, a construtora Ciplart investe em um novo empreendimento nessa localidade. O Albor Residence ganhará forma na Rua São Cristóvão, número 1107. De arquitetura arrojada, trata-se de um residencial que privilegia a qualidade de vida. São 2 tipos de apartamentos, com 57 e 73 metros quadrados. Vale a pena conhecer mais sobre essa nova opção de morar bem, aqui na Zona 8. Ao longo dos próximos episódios desta websérie, você conhecerá outros detalhes do Albor, a primeira luz do amanhecer. Mas ainda temos muitos episódios pela frente de nossa websérie. Em breve falaremos sobre a Paróquia São Miguel Arcanjo, os barracões do Instituto Brasileiro de Café, o IBC, enfim. Então, já aproveita para compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. E lembre-se que no primeiro domingo do próximo mês, a gente retorna com mais um episódio da websérie Memórias do Meu Bairro, que é apresentada pela Ciplart. Um abraço e até a próxima! A história em tudo que vemos!